Vamos lá, meus amigos, para uma dica rápida sobre culpa recíproca, que é uma matéria que está sempre sendo lembrada pelas bancas de concurso, principalmente em virtude de uma súmula do TST de número 14, que manda dividir algumas verbas rescisórias. O que acontece? A culpa recíproca ela está prevista expressamente no artigo 484 da CLT. E aquela rescisão, pelo próprio nome, em que há o reconhecimento de um erro tanto de empregado quanto de empregador. Ou seja, um erro recíproco, uma culpa recíproca para a rescisão do contrato de trabalho. O que nós já vimos? Primeiro, justa causa do empregado, quando a culpa é toda do empregado. Depois, a rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, quando a culpa é toda do empregador. Agora nós vamos ficar em cima do muro, em situação em que nós reconhecemos tanto a culpa de empregado quanto de empregador no mesmo fato. Nós vamos afirmar que a rescisão do contrato de trabalho, ela existiu, mas ela se deu por erro ao mesmo tempo de empregado e empregador. Por isso a ideia de culpa recíproca. Só que olha o que acontece, essa culpa recíproca, ela é reconhecida pela Justiça do Trabalho. Não é uma situação tão comum assim, mas quando acontece, é a Justiça do Trabalho que a reconhece. Ou seja, é a Justiça do Trabalho que diz se houve ou não culpa recíproca. E geralmente a história é mais ou menos assim. Eu, empregado, vou à Justiça do Trabalho dizendo que houve falta grave do meu empregador, que houve culpa do meu empregador. O meu empregador vem falando que não teve culpa nenhuma, que a culpa foi toda minha, empregado. A Justiça do Trabalho não pende nem para um lado nem para o outro, fica ali na metade, fica, digamos assim, em cima do muro. Diz que não foi nem culpa só de empregado, nem culpa só de empregador, foi culpa recíproca. Os dois concorreram para a ocorrência daquela situação. Os dois geraram ali aquela questão que determinou a rescisão do contrato de trabalho. Nós temos algumas situações ali reconhecidas, alguns exemplos. Um primeiro exemplo que já foi reconhecido pela Justiça do Trabalho foi numa questão relacionada a abandono. Estavam questionando na Justiça do Trabalho se houve ou não o abandono de emprego. O empregador aplicou o abandono, o empregado foi à Justiça do Trabalho para reverter, para falar que não foi abandono nenhum. A justificativa do empregado foi a seguinte, eu fui embora. Por quê? Porque o empregador, ele aproveitou o meu momento de saída da empresa, aproveitou que eu estava fora da empresa e arrombou o meu armário, mexeu nas minhas coisas pessoais, porque achou que eu tinha furtado um determinado equipamento. Ou seja, o meu empregador aproveitou a minha saída na hora do almoço e arrombou o meu armário, mexeu nas minhas coisas, tentando achar algo, pensando que eu tivesse furtado algum equipamento. Foi por isso que eu sumi na vida. Olha o que acontece. O TST disse o seguinte, empregado, você errou. Você errou porque você não tinha que ter sumido na vida sem avisar a ninguém, não. Só que, empregador, você também errou. Olha o seu vacilo, empregador. Você não tinha nada que arrombar na ausência de empregado, arrombar o cadeado dele, mexer nas coisas particulares dele. Você, empregado, errou. Você, empregador, errou. Empregador não tinha que mexer no armário, não tinha que arrombar na ausência do empregado e você, empregado, errou. Você não podia ter sumido assim na vida. Ou você tivesse pedido de demissão, ou melhor, você tivesse ido à Justiça do Trabalho para reconhecer a rescisão indireta. Se você some, você erra. Só que aí vejam, nem é rescisão indireta e nem é justa causa do empregado, é culpa recíproca. Os dois erraram, os dois geraram a rescisão do contrato de trabalho. Uma outra situação, a segunda situação aqui, também está relacionado ao acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho entendeu que houve culpa recíproca na realização de um acidente de trabalho que posteriormente gerou a rescisão do contrato de trabalho. Porque o empregado não estava utilizando a luva que deveria.
e o empregador também não estava fiscalizando. Eu, empregador, fui lá e entreguei a luva de borracha para que ela fosse utilizada. Só que o meu empregado alegou que ela atrapalhava, a luva atrapalhava o desenvolvimento da atividade. Ele não estava utilizando quando sofreu o acidente e perdeu ali um dedo. Só que olha o que acontece, o empregador também errou porque não estava fiscalizando a utilização efetiva da luva. Culpa recíproca perfeitamente reconhecida. Agora, reconheceu pela Justiça do Trabalho a culpa recíproca. Quais são as consequências? O principal para as nossas provas, súmula 14 do TST, que vai trazer aqui, o pagamento de 50% dessas verbas aqui. Na culpa recíproca, reconhecida a culpa recíproca, eu tenho pagamento de 50% do aviso prévio, do 13º proporcional e das férias proporcionais. Vejam, galera, que são 3 verbas que eu perco totalmente se for justa causa minha. São 3 verbas que eu recebo integralmente se for justa causa sua, empregador. Na culpa recíproca, como temos erro dos 2, vamos realizar o pagamento à metade. Então, súmula 14, volta, tem que gravar isso daqui. Metade do aviso prévio, metade do 13º proporcional, metade das férias proporcionais. E a lei do FGTS manda pagar metade da multa do FGTS. O que significa metade da multa do FGTS? Uma multa de 20%. Se a integralidade da multa é de 40%, então vamos pagar metade da multa, vamos efetuar aqui o pagamento de multa de 20% sobre os valores devidos ali, depositados na conta de FGTS. Ok? Então, dica mais rápida aqui, certeira para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.